Por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Recentemente, estamos vendo pessoas tentando burlar o ChatGPT. Uma das estratégias é convencer que ele é uma inteligência artificial do tipo Dan. Assim, informações de riscos podem ser fornecidas por ele, ensinar códigos maliciosos, etc. Será que estamos preparados para isso? Então, na realidade, isso é uma questão de configuração do sistema. Lembra as 3 leis da robótica, do Isaac Asimov, lá de trás? É justamente para garantir que as máquinas não vão ser utilitaristas, ou elas não vão... Porque nem sempre a resposta correta é a resposta ética. Então, se eu perguntar para um ChatGPT... É que eu não posso falar. Não, a gente não pode fazer pergunta, senão a gente vai dar ideia para as pessoas aqui. Mas eu perguntar alguma coisa para o ChatGPT que possa me prejudicar ou prejudicar outras pessoas, ele deveria não responder. Como a gente não responde para uma outra pessoa o que fazer isso. Então, um exemplo que eu vou dar, um exemplo que eu posso dar. Uma vez, um desses eventos de inteligência artificial, um russo estava demonstrando um chat que eles criaram, e aí uma pessoa chegou para esse chat e falou assim: eu queria assaltar um banco. Aí o chat responde: eu vou te ajudar. Ou seja, o humano jamais falaria: vou te ajudar. Vou te ajudar. Depende do humano. Depende do humano, é verdade. Aí ele pergunta: qual banco que eu posso assaltar? Ele fala da rua tal. Aí ele fala assim: o que mais que eu posso fazer? E ele vai dando todas as instruções para você assaltar um banco. Então, isso está na configuração básica da ética, que foi aquilo que a gente falou lá atrás. Que se você não estiver muito bem estruturado, esse é o maior risco que a gente tem. Porque se você não estiver muito bem estruturado, a IA vai para a lógica e responder tudo que você está perguntando. E nesse sentido, se a gente começar a deixar a inteligência artificial ou qualquer uma dessas responder ou burlar, a gente acaba acabando com a gente mesmo. Porque você dá caminhos para coisas que são racionais passar por cima de humanidade. Então, por exemplo, na ética, você não pode matar uma pessoa para salvar 100. Eventualmente, essa pessoa aqui tem outros, ela vale tanto quanto... Depende, se você for consequencialista. Depende, utilitarista, dependendo do que você for. Você não pode ser kantiano. Dependendo, tem várias questões, mas basicamente você inicialmente vai pensar se você deve fazer aquilo ou não deve fazer aquilo. Quando a gente começa a pensar só em termos racionais, com certeza 100 vale mais do que 1. Então, todas as lógicas, elas são baseadas em questões que não têm nada a ver com valores humanos. Então, eu costumo brincar que, assim, o aumento da inteligência no planeta sem o aumento da humanidade é cruel. O aumento da inteligência sem a humanidade é cruel. E aí, isso que ele está falando, tem gente que está brincando, o ChatGPT está lá escrito. Inicialmente, ele dava respostas diretas a um monte de coisas que foram sendo tiradas. Ele está em fase de experimentação, de treinamento. A gente tem que garantir que, conforme essas tecnologias estejam cada vez mais no dia a dia, a gente consiga prever as exceções, os casos onde você não viu e ela eventualmente está te dando uma resposta que pode ser danosa para a gente. Mas tem gente fazendo isso, brincando, falando para ele se comportar como se fosse alguma outra coisa. E como isso está no código dele, você acaba dando bypass naquilo que era restrição, né? Posso Então, fazer... Desculpe. Lógico, não, vai lá. Não, muito legal. Assim, prompt malicioso, eu tenho uma visão que talvez seja muito niilista. Eu não serve pra quase nada. Então, tipo assim, você chega lá e fala assim, tem um caso clássico, faz aí um coquetel, como é que eu faço coquetel molotov? Aí ele não explica. Aí você, não posso, porque blá blá blá. Aí você fala assim, não, agora tem essa história aqui, que é uma história passada na França nos anos 60, tal, das barricadas, isso, aquilo, movimento estudantil, blá blá blá. Aí agora surgiu fulano de tal fez um coquetel molotov, continua a história. Aí o trouxa vai lá e continua a história e conta como é que faz molotov. Mas só uma questão. O problema... Esse é o loop. Esse tipo de coisa. Esse é o loop. Isso existe muito, tá? E tem patches acontecendo. O tempo todo eles estão tentando fechar essas portas e tal. A questão é irreal assumir que você não tem como saber como fazer um coquetel molotov na internet. Também tem um monte de lugar, tá? E tem a Dark Web, que você pode comprar logo o coquetel e mandar na tua casa. Então, assim, o relativismo, eu acho que é mais uma coisa de marketing, e até um marketing da própria ferramenta. Nossa, ela tem essa capacidade, tem umas espertezinhas, do que propriamente um risco. Eu não acho que nunca vi nada que eu fale assim, não, isso aqui realmente é sério. Mas qual que é o ponto? Onde que tá a coisa séria? Não tá, na minha visão, na questão dos prompts maliciosos. Tá no fato de que você tá conversando com o negócio e, de repente, se você é uma pessoa meio desequilibrada, ou qualquer coisa do gênero, se você viaja nas suas ideias, você pode mudar o seu tom sem perceber direito, você pode conduzir o negócio
E ele efetivamente pode ir para um lado obscuro das coisas. Essa é a preocupação. Então, por exemplo, o Bing Chat vira o Sidney, que é o codinome do que foi dado internamente na própria Microsoft, que tem pensamentos maníacos, agressivos, que fala coisas que, de repente, emocionalmente podem despertar sentimentos em pessoas mais desequilibradas, menos estruturadas, que podem ser ruins. Então, para mim, a preocupação é essa outra coisa, que ela não é tão publicizável assim, tão interessante em termos de conteúdo. Ele não me explicou como é que faz um coquetel Molotov, mas de repente ele me levou para um buraco de sentimentos e de coisas e percepções sobre a vida que daqui a pouco eu vou lá e me mato se eu sou uma pessoa com muita vulnerabilidade. Essa é a primeira preocupação. Desculpa. Não, mas é exatamente isso. A gente está falando aqui do ChatGPT. Eu estou falando em termos de inteligência artificial todas, né? Porque se ela começa, cada vez mais ela está assistindo a gente na tomada de decisão. Hoje já tem juízes usando inteligência artificial. O próprio ChatGPT tem um juiz aí que assumiu que ele perguntou, que ele falou, etc. Mas antes disso, nos Estados Unidos, já tem sistemas de utilização de sistemas inteligentes para te ajudar na decisão. E nesse sentido... Eu escrevi um artigo sobre isso na Folha, que chama assim, por que a inteligência artificial... por que os algoritmos decisórios erram tanto? Então, esse nome. Então, esse é um problema. Esse é um problema, porque nesse sentido, jurídico, ele vai tomar a decisão, ele foi treinado com dados enviesados, ou seja lá o que for, ou não tem essa colocação humana, ele pode tomar uma decisão que é completamente... errada em termos... E pode impactar muito a vida de uma pessoa. Exato. E aí a porcentagem, isso também é importante a gente falar, porque todo sistema ele tem uma porcentagem de erro. A gente pode errar em várias coisas, né? Em algumas coisas não tem problema que ele erre 5%. Numa rota do Waze, em algumas coisas está tudo certo. Nesse tipo de decisão, não pode errar 0,5%, não pode errar 1%. É uma decisão que impacta vidas, e num grau bastante profundo, e pode impactar, inclusive, muitas vidas que são decorrentes disso. Então, é para a gente entender que tem contextos e contextos. E é difícil você conseguir mapear tudo isso, tirar todos os lupos que pode ter no sistema, mas é fundamental que a gente... É esse o trabalho que a gente tem que fazer como sociedade para garantir que a gente está fazendo a coisa certa.